A paz do Senhor Jesus a todos, a todas as famílias. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje eu vim relembrar vocês de uma história. Quem de vocês aí em casa se lembram desse bebê? Olhem só, quem se lembra? E qual era o nome dele? Quero ouvir aí em casa. E tinha com ele uma menina. Qual era o nome de sua irmã? Quero ouvir de novo aí em casa. Como era o nome da irmã de Moisés? E quem se lembra de onde foi deixado esse cestinho? Onde foi colocado? Quem sabe da resposta? Isso mesmo, estou vendo que vocês estão prestando muita atenção nessa história. Mas hoje nós vamos continuar a falar desse neném que cresceu e agora tinha uma vida muito diferente, mas sem se esquecer do seu Deus. Vamos juntos? Aquele nenenzinho, então, cresceu. E o Senhor, nosso Deus, já estava, desde o começo, preparando todas as coisas na vida dele. Cada detalhe ele lembrou. Então, Moisés, esse foi o nome que foi dado a ele, estava vivendo no palácio. Vocês se lembram? Que ele havia sido adotado pela princesa e estava vivendo num lugar muito bonito, sim, cheio de professores, de empregados. Sim, foi lá que ele cresceu. Então Moisés, que aqui é um menininho, foi passando o tempo e ele ficou um homem grande. Vamos ver? Olhem só como Moisés cresceu, ficou um homem. Então ali, ele ainda vivia no palácio, com tudo que tinha direito. Mas, como eu já disse para vocês, tinha uma coisa, Moisés, apesar de tudo aquilo que ele vivia, ele não se esqueceu do seu Deus. Do Deus, sim, aquele Deus que a sua mãe, Joquebede, apresentou para ele. Isso, ele não se esqueceu. Então, a Bíblia nos conta que um dia Moisés vê uma situação que ele não gostou, nem um pouco. Ele viu um soldado egípcio batendo em um escravo israelita. E claro que como ele era israelita também, ele não gostou de ver a forma que o seu povo, seus irmãos, eram tratados ali naquele lugar.
Ele então vê esta cena, um soldado maltratando ali um israelita, um irmão seu. Não, ele não gostou nem um pouco. Mas como ele ficou muito bravo em ver tudo aquilo, muito bravo mesmo, Moisés faz uma coisa muito desagradável. Ele mata aquele soldado egípcio. Com tanta raiva de ver ali um israelita sendo torturado, judiado daquela maneira. Não, ele não gostou. Mas depois que esse soldado morreu, as notícias correram muito rápido. Isso aconteceu. E Moisés, ele não poderia ficar mais naquele lugar. Ele deveria, fugir para continuar a viver. Sim, ninguém gostou daquilo que ele fez. Então, Moisés, ele foge daquele lugar. Olha só Moisés fugindo. A Bíblia nos conta que Moisés foi para o deserto, numa terra chamada Midian. Nesta terra, ali ele morou por muito tempo, porque ele não poderia estar lá no Egito. Não. Então, ele que estava lá na terra de Midian, formou uma família. Assim, ele se casou e teve um filho chamado Gerson. Moisés, então, com a sua família, ficaram morando ali na terra de Midian por muito tempo. E como eu disse para vocês, Moisés, em todo esse tempo, naquela terra, ele foi sim pastor de ovelhas. E um dia que parecia um dia muito comum, como qualquer outro dia, algo diferente aconteceu lá no Monte Horebe, quando Moisés estava ali com as suas ovelhas. Quando ele estava lá naquele monte, algo muito diferente ele viu. O que será que Moisés viu naquele monte? Vamos ver. Moisés, ele viu uma sarça ardente. Vamos ver? Olhem só o que Moisés presenciou naquele monte, no Monte Horebe. Uma sarça ardente. Mas o que seria isso? Vamos lá? Moisés então vê chamas de fogo. Olhem só quantas chamas ele viu naquela árvore. Mas quando Moisés olhava aquelas chamas, ele via que aquela árvore ficava exatamente igual. Ela não se consumia. E mais uma vez, eram muitas chamas. E ali, ele ficou assustado quando viu. A árvore ficava sempre
exatamente igual. O fogo não consumia esta árvore. E presenciando tudo aquilo que estava acontecendo, uma voz ecoa naquele momento e diz: Moisés, Moisés. Quem será que estava chamando Moisés? Vocês sabem me dizer? Sim, era o próprio Deus falando com Moisés. E Moisés então responde: eis-me aqui. Olhem só, o nosso Deus estava se manifestando ali naquele momento para Moisés, porque ele tinha algo muito importante para falar com ele. Moisés foi escolhido para uma grande missão. E o Senhor assim falou com ele. O que será que foi? Ele disse: Moisés, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e decidi assim livrá-los da escravidão que eles estão vivendo e mandá-los para uma terra muito boa. Olhem só o que o Senhor, nosso Deus, falou com ele. Mas vendo tudo aquilo, o Senhor falando com ele, Moisés temeu, porque ele não se achava capacitado para isso. Então ele deu, sim, muitas desculpas. Eu não sei falar, mas eu vou até Faraó falar com ele. Como? Para ele, isso não era possível. Mas o Senhor, nosso Deus, sabe quem ele escolhe. E ele estava escolhendo, Moisés para essa missão. Ele deveria ali, ir até o Egito, falar com Faraó para libertar o povo de Deus que estava oprimido ali naquela escravidão no Egito. O povo estava sofrendo muito. Mas, como eu disse, Moisés teve muito medo e ele disse sim isso para Deus, que ele não era capacitado, que ele não sabia falar. Mas o Senhor, ele sabia quem ele estava escolhendo e insistiu sim com Moisés. E disse mais ainda que ele não iria realizar essa missão sozinho. O Senhor iria falar com Arão, seu irmão, para ir até ele, para juntos falarem com Faraó. O Senhor, nosso Deus, preparou todas as coisas e Moisés era o escolhido para essa missão tão importante. Depois então que o Senhor se manifesta ali naquele lugar, ele prepara todas as coisas para que esse encontro acontecesse. Arão disse para Moisés que o Senhor, o Deus de Israel, falou com ele. Sim, falou todas as coisas para que ele fosse ali ajudar Moisés. E Moisés também lhe disse tudo o que havia acontecido. Então os dois sabiam que teriam que realizar essa missão, juntos, os dois irmãos, sim. Eles eram irmãos, Moisés e Arão. E assim, eles foram até o Egito e foram falar com o Faraó, daqueles escravos, daqueles israelitas que estavam, sob a submissão deles. Sim, eram os seus escravos. Chegando lá,
quem estava lá? O faraó. E os dois, sim, foram falar com ele. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Esse faraó não era o faraó da história de José. Esse faraó não era o faraó de quando Moisés saiu de lá correndo. Esse faraó já era um outro homem, já era um outro faraó. Olhem só. Então ali eles foram falar sobre o que o Deus de Israel havia falado. Para o quê? Libertar o povo, deixe o povo ir, para prestar cultos ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Mas Faraó era um homem muito mau. Sim, ele tinha um coração muito mau. E ele disse que, não deixarei o povo ir. Ai, que malvado. Isso aconteceu. Eles foram lá por 2 vezes. E nessas 2 vezes, qual foi a resposta desse faraó? Isso mesmo. Não deixarei o povo ir. Ai, que coisa, hein? Mas sabem por que ele fazia isso? Lá no Egito, eles não acreditavam no Deus do povo israelita, no Deus de Israel, que é o Todo-Poderoso. Lá no Egito, o faraó e todos eles acreditavam em estátuas. Isso é, em deuses, em vários deuses que eles acreditavam lá. Um para cada coisa, vê se pode. Mas eles seguiam deuses de ouro, de prata, de barro, de bronze, o que tivesse. E eles não acreditavam no Deus verdadeiro. Só naquelas estátuas que não faziam nada. Não andavam, não falavam, mas eles adoravam aquelas imagens. Mas, por essas 2 vezes que eles foram falar com Faraó, o nosso Deus que vê todas as coisas e que prepara todas as coisas, ele disse algo. Vamos ler juntos na Bíblia? Olhem só o que ele disse. Está em Êxodo 7:5. Prestem atenção. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Olhem só o que o nosso Deus falou. E tudo que ele fala é a verdade. Ele iria sim, tirar o povo do Egito de perto desse faraó muito mal. Mas isso vai ficar para a próxima história. Tudo bem? Crianças, com essa história de Moisés, nós aprendemos que mesmo com medo, Moisés foi. Ele seguiu as ordens do nosso Deus. E da mesma maneira, o Senhor quer usar a sua vida em todas as áreas. Mas para isso, é preciso orar, estar sempre falando com Ele, lendo a palavra e obedecendo a Ele em todas as coisas. Vamos juntos orar, pedindo isso ao nosso Deus?
Senhor meu Deus, me ensina a ouvir a tua voz e te obedecer em todas as coisas. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Se vocês gostaram dessa história de Moisés, compartilha para muitas pessoas, para muitos amigos, crianças e adultos também, para abençoar a vida deles também. E você que ainda não é inscrito no canal da Igreja OBPC Jundiaí, entra lá, se inscreva e não perca mais nenhum conteúdo da Igreja OBPC Jundiaí. Tudo bem? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.